É um prazer estar aqui. Agradeço muito ao Ernesto, à CF, pelo convite para falar sobre o tema A Prece e o Culto Evangelho no Lar. Antes, farei uma leitura do livro Pão Nosso, o texto Ansiedades. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em terra santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Agora vamos relaxar, elevar nosso pensamento para o alto e pedir ao Pai que nos ajude, Senhor, em todos os momentos em que deixamos a ansiedade nos dominar, falar mais alto do que a razão. Que sejamos capazes, meu Pai, de entender, aprender e apreender tudo aquilo que é necessário para levarmos avante a nossa missão desta encarnação, que é a de nos melhorarmos, a de progredirmos, para chegar cada vez mais perto de Ti, Pai. Permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, mais do que ouvir uma palestra, eu os convido a fazer uma reflexão sobre a prece e a importância do culto ao Evangelho no lar. Mas o que é a prece? A prece é um momento através do qual entramos em contato com Deus. Muitas vezes, nós oramos mecanicamente, por hábito. Estou acostumada a orar, eu oro, falo uma prece decorada, às vezes nem pensa na prece. Ave Maria, cheia de graça, e vai, fala a prece toda, sem pensar muito, sem parar, sem se dedicar, sem se sintonizar, porque o objetivo maior da prece é a sintonia com o alto, é elevar, melhorar a nossa vibração, né? E outras vezes nós lemos uma prece e muitas, por cansaço ou esquecimento, muitas vezes nem fazemos prece. Deitamos, acordamos, sem fazer prece. Passamos o dia lidando com as coisas materiais, com as nossas emoções, com problemas por vezes, não lembramos de fazer essa conexão com o divino.
No Livro dos Espíritos, na pergunta 658, Kardec pergunta aos espíritos se a prece é agradável a Deus. E eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível às que pode ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece tem que vir do coração. Muitas vezes, no centro espírita, nós recebemos pedidos de prece. Podia fazer prece por fulano, prece por meu irmão, prece por meu amigo. E algumas desses irmãos que pedem a prece, eles dão um nome, pedindo a prece e se desligam. Eu já cumpri a minha parte. Eu pedi a prece. Mas e ele fez a prece? Então ele não cumpriu nada. Esse irmão a quem se dirige o pedido que necessita, ele vai receber as vibrações, ele vai receber a energia daqueles que estão fazendo a prece por ele. Mas ele não vai receber do principal, que é o irmão, o filho, o pai, alguém que pediu. Pedi e obtereis. Pediu aos outros. Terceirizou a prece. E isso acontece mais vezes do que nós gostaríamos e do que supomos. A prece, conforme eu falei, é uma conexão, uma ligação com o Pai através dos nossos pensamentos. Nós temos momentos de tristeza, de ansiedade, de angústia, nós passamos por problemas. Ninguém está aqui a passeio. Aqui é um planeta de provas e expiações que todos viemos com atribulações. E para podermos melhorar, nós temos que manter uma sintonia com o alto. De que maneira? Através da prece. Se deixarmos baixar a nossa vibração, nós vamos atrair para perto de nós irmãos de energia inferior, irmãos que querem nos prejudicar. É igual um rádio, né? Se nós sintonizarmos uma estação, e hoje tem no rádio, na mídia, em tudo, muita violência, morte, só notícias ruins, a gente, se ficar ouvindo certas estações de rádio, no final do dia nós estamos em depressão. Novelas ensinando violência, né, sexualidade exacerbada, tudo. Se nós fizermos essa sintonia, que tipo de irmãos nós vamos atrair para nós? Irmãos que gostam desse tipo de programa. Irmãos de energia baixa. Então, se nós queremos manter uma sintonia boa, ouvir boa música, um bom filme, nós temos que ver que tipo de estação de TV ou de rádio nós vamos sintonizar. Assim é a prece com as nossas energias. O que nós queremos sintonizar? Bons irmãos estarem ao nosso lado, nos intuindo, nos dando conselhos, nos passando bem-estar? Ou queremos sintonizar com irmãos com energia baixa? Porque nós estamos vibrando na mesma faixa que eles. Aí perguntamos assim, e se Deus conhece as nossas necessidades, sabe do que precisamos, por que precisamos orar e pedir? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Como eu citei o exemplo de quem pede oração para os outros e não ora. Nós temos que também ter a contraparte, a corresponsabilidade nesse pedido. Então, eu estou desempregada, por exemplo, eu falo, Deus, por favor, me ajude a arrumar um emprego, eu estou com dívida, tenho conta para pagar.
Por favor, Deus, eu preciso de um emprego. Acordo meio-dia. 1h da manhã ainda estou vendo filme. Eu tenho que fazer a minha parte. Orar, pedir a Deus intuição de como agir. Que me ajudem para que eu vá nos locais corretos, que eu aja de maneira correta nas entrevistas. Pedir esse tipo de orientação a ele, mas fazer a nossa parte. Se eu preciso de um emprego, eu vou acordar cedo. Eu vou entrar na internet. Se eu não estiver em casa, vou a algum lugar que me deixem usar e vou enviar currículos. Eu vou para as empresas que aceitam currículos entregues pessoalmente, vou para as entrevistas, falo com os amigos, ou enfim, eu ajo. Eu faço a minha parte. Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso, me dê forças para prosseguir. Então, nós temos que saber o que pedir. E aí? Chega um emprego para mim, eu olho e digo, não, eu não me agradei, esse emprego é muito simples para mim. Eu sou melhor do que isso. Será que sou? Se eu estou tão querendo um emprego, vamos ter humildade de aceitar aquilo que nos vem. E vamos ter a humildade de, quando conseguirmos aquilo que pretendíamos, não achar que fomos nós quem conseguimos sozinhos. Nós nunca estamos sós, estamos cercados por grupo de espíritos, nosso anjo de guarda, nossos amigos familiares, que estão ao nosso lado, vibrando conosco, nos passando boas energias. E aí rogamos a Deus que nos ajude e esquecemos de agradecer, achando que a vitória é nossa. Vamos agradecer. Obrigada, Deus. E quando não conseguir, vamos lembrar que Deus sabe da nossa necessidade mais do que nós. Talvez o que nós estamos pedindo não seja o melhor para nós, naquele momento. Talvez aconteça e seja bom em outro momento. Então não é injustiça divina, é merecimento. É o Pai zelando pelo Filho, pelo que é melhor para ele. E tomar cuidado com o que pede. Eu quero um carro 0 quilômetros, eu quero uma casa na praia, ou então tenta fazer barganha. Olha só, Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou praticar muita caridade. Eu vou doar para um orfanato, eu vou doar para um asilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por favor, faça com que eu ganhe na loteria. Cadê o merecimento? Barganha com Deus? Não. Nós temos que pedir e praticar a caridade, independente do que estamos pedindo. Até porque, para praticar a caridade, não precisamos ganhar na loteria. Né? Temos tantas maneiras de praticá-la sem gastar o dinheiro que não temos. Mas esse assunto é tema de outra palestra. Então, eu oro para Deus, apesar dele saber das minhas necessidades, porque eu tenho que ter meu esforço, meu mérito, fazer a minha parte. E aí, quando é que eu vou fazer a prece? Aonde eu vou fazer a prece? Não existe local ideal, nem hora ideal. A hora que eu sentir vontade de fazer uma prece, eu paro e faço. Se eu estou num trânsito, num congestionamento, no ônibus, antes de dormir, pedindo proteção para a noite, ao acordar, agradecendo à noite, pedindo proteção para o dia. Prece longa, não há necessidade, a prece pode ser curta. O importante é que a prece venha do coração, que haja essa ligação, que não seja só as palavras. Então, nós podemos fazer a prece em qualquer local, até no chuveiro. Onde eu moro é muito barulho, é muita criança correndo, tem muita gente, eu não tenho paz para fazer uma prece. Quando for tomar seu banho, enquanto a água cai, tirando o suor do seu corpo, fazendo uma limpeza no seu corpo físico, passe uma limpeza no seu emocional. É um momento também para fazer a prece, sentado numa praça, quietinho no canto, qualquer canto.
O importante é haver essa conexão. Aí, para quem que eu vou dirigir a minha prece? Você pode pedir a intercessão do seu anjo de guarda, dos espíritos amigos familiares, pedir a Jesus, ou, em vez de dar trabalho a eles, peça direto a Deus. O Pai nos ouve sempre. E quando pensamos em Deus, nós fazemos uma sintonia com as energias boas que nos ajudam a problemas, a progredir, a seguir em frente. Então, o principal é essa sintonia. E não esqueçamos de manter sempre o nosso pensamento positivo. E quando sentirmos que nós estamos decaindo na energia e entramos em prece, é uma injeção que nós recebemos de bom ânimo. Cada vez que fazemos uma prece, nós nos sentimos muito melhores, tenho certeza. Então, vamos pedir, vamos agradecer, vamos orar por nós, vamos orar pelos nossos entes queridos, pelos nossos afetos, pelos nossos desafetos. Quando recebermos uma notícia ruim, quando virmos um acidente, quando estamos passando na estrada, percebemos um acidente, quando vemos alguém numa situação difícil, vamos orar. Porque essa oração vai chegar a quem ela se dirige, mas também vai nos energizar. Orar com amor e agradecer. E nós somos ingratos muitas vezes. Vou tomar a liberdade de contar uma história pessoal. Eu me lembro, a minha infância inteira foi muito difícil. Meus pais, eu já era adolescente, quando ele conseguiu montar uma fábrica têxtil, né? E progrediu, graças a Deus, conseguiu comprar o apartamento dele, enfim. Mas a minha mãe, na minha infância, eu me lembro que nós só comíamos o básico. Não tinha lugar para nada que não fosse o essencial. A roupa, ela tinha que estar muito ruim para poder ganhar outra. O uniforme do colégio passava o primário, o ginásio, todo com o mesmo uniforme. E eu ouvia minha mãe sempre agradecendo. Obrigada, Deus. Tenho mais do que mereço, tenho mais do que preciso. E eu, com meus 9 anos, um dia cheguei para minha mãe e falei, mãe, não entendo você. Você está agradecendo a Deus dizendo que tem mais do que precisa, mais do que merece. O que nós temos de mais aqui? Nossa casa é simples, falta tanta coisa, mãe. Você perdeu tua família toda na guerra, você passou fome. Não entendo. Ela olhou para mim assim, filha, sua mãe te ama e seu pai também. Sim, mãe. Você e suas irmãs se amam? Somos uma família feliz? Somos, mãe. Você passa fome aqui em casa? Você pode não ter coisas que você gosta, que gostaria de comer, que não podemos comprar. Mas você passa fome? Ou você tem o alimento suficiente para sua fome e sua saúde? A sua roupa pode não ser nova, mas você tem uma roupa cobrindo o seu corpo. Então pare e pense nas crianças que estão na rua nesse momento com fome, sem uma roupa decente para cobrir o seu corpo, sem amor, sem família, sem lar. E isso, meus irmãos, me marcou para o resto. Não vou nem dizer dessa existência, para o resto da minha vida, porque eu jamais vou esquecer essa lição que ela me deu. Nós precisamos de pouco, nós é que queremos muito. Então temos que agradecer sempre pelo que temos. Muito bem. Então, já sabemos que a prece nos protege, afasta as energias negativas, nos ajuda a reagir, nos dá força, bom ânimo. E o nosso lar? Como fazemos para proteger o nosso lar? Quem sabe? Só existe uma forma, com o culto evangelho no lar. Eu conheço muitos espíritas que frequentam centros, que estudam, que assistem palestras, mas não fazem culto evangelho no lar.
E ele é essencial. Ele é essencial para a nossa proteção, para a proteção do nosso lar. Nosso lar, a nossa família, muitas vezes ela é montada, ou a grande maioria das vezes, com irmãos que nós amamos, que Deus não separa os que se amam, e com muitos desafetos com os quais nós temos que harmonizar. Então, nós estamos aqui com aquele pai ou com aquela mãe que muito nos prejudicou em vidas passadas, ou nós os prejudicamos, graças ao esquecimento do passado conseguimos conviver, com irmãos que muitas vezes nós não conseguimos nos harmonizar. Quantos de nós já não passamos na infância de olhar para aquele amiguinho e falar: eu queria que você fosse meu irmão ou fosse minha irmã, eu detesto meu irmão, detesto minha irmã. Porque nós não lembramos, mas fica no nosso inconsciente aquela sensação de tem algo que não me agrada. Discussões, não existe família perfeita. A família perfeita não está encarnada no planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui com missão de nos harmonizar conosco, nos melhorarmos, progredirmos e nos harmonizar com os nossos entes queridos, nossos afetos que vêm conosco e nossos desafetos. Não existe família perfeita. Então nós temos discussões, nós temos mágoas. Tudo isso gera uma energia negativa que paira na nossa casa, criando miasmas que nós não vemos, mas que se acumulam na casa. E como nos livrar disso? E como não deixar que entrem irmãos que não gostam de nós, que querem nos prejudicar? Com o culto ao evangelho no lar. O que é o culto? Ele é o estudo do evangelho. Ele é uma reunião em família, ou pode ser de uma pessoa só fazendo estudo, caso more sozinho, ou seja um único daquela família que faz o culto, os outros não queiram participar. Num determinado dia, numa determinada hora, para troca de ideias sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Em nosso proveito, para o nosso esclarecimento e para o equilíbrio do nosso lar. E o que ele vai fazer? Ele vai atrair para o convívio familiar espíritos superiores, que passam a amparar os membros da nossa família, que promovem esclarecimento, que nos desvinculam de espíritos que temporariamente estão nas faixas inferiores de sofrimento, estão ali querendo nos fazer sofrer desafetos de vidas passadas, né? Pessoas que prejudicamos em outras vidas podem estar ali com o intuito de vingança, alguma coisa. Quando eu estudo o Evangelho, eu me modifico. Não tem como eu estudar qualquer coisa, qualquer matéria que a gente estude, já nos modifica. Que dirá estudar o Evangelho de Jesus? Então, quando estudamos o Evangelho, nós nos modificamos e acabamos afastando esses desafetos de perto da gente. De duas maneiras. Ele pode estar ali quando nós estudamos, ouvir e se modificar, e sentir que ele não deve estar ali, que ele está se prejudicando, está atrasando a evolução dele, e ir embora. Ou então, ele não se modifica, mas nós sim. E deixamos de interessar a ele, porque ele já não consegue mais agir para nos prejudicar, porque estamos numa vibração melhor, não estamos mais na faixa vibracional dele. Quando o culto ele é feito regularmente, a espiritualidade nos diz que tem uma força magnética que protege o quarteirão inteiro, harmoniza o nosso lar e protege esse quarteirão. Aí alguém vai falar: caramba, eu estou fazendo culto há 4 meses, nada mudou na minha casa. Não é mágica. Nada mudou na sua casa. E você mudou? Você se transformou?
Porque você tem alguém que está sempre me agredindo, está sempre brigando comigo, e eu vou também, brigo, agrido, eu reajo no mesmo nível, a situação fica insustentável. Quando eu paro de reagir, que eu consegui, e eu sei que é difícil, como é difícil, né? Você não reagir a uma provocação, você não reagir a algo que te falam que você não gosta, uma briga. Mas quando a gente consegue e a gente deixa de reagir, tem um ditado, né, que diz quando não quer, dois não brigam, a pessoa para e diz, não, ué, não está reagindo, não estou conseguindo o meu intuito, né? Então, não adianta nada eu continuar assim. E a pessoa acaba parando até de te provocar. E aí melhora essas desavenças, melhoram as energias negativas das discussões, das brigas. Nós vamos conseguindo a paz, a harmonia interior. Porque sem a paz interior nós não conseguimos a paz no lar. O culto, meus irmãos, não é uma invenção do Espiritismo. Já era costume, na reunião dos cristãos primitivos, eles praticarem culto evangelho no lar. Não com o evangelho que nós fazemos segundo o Espiritismo, porque não havia o Espiritismo. É relativamente novo. Aliás, não havia nada escrito por Jesus, né? A Bíblia foi escrita 300 anos depois. Mas Jesus era judeu e ele estudava a Torá. Então, ele se reunia para o estudo. Sobre isso, nós temos um texto do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, que Chico Xavier psicografou, que ele fala sobre o primeiro culto ao evangelho no lar de Jesus. Então, vou tomar liberdade de ler. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Quantas vezes a gente se reúne e fala coisas que não tem nada a ver, né? Bate papo só. E Jesus falou: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Um interlocutor muito simples informou sem vacilar. Lavrará madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se eu lendo esse pedaço aqui, agora eu lembrei da Madre Teresa de Calcutá, vou interromper para falar que uma pessoa perguntou a ela: como é que nós fazemos para conseguir a paz no mundo? E ela respondeu: vá para casa e ame a sua família. Muito bem. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo,
associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira de felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Jesus nos falou que onde houver um ou mais pensando, orando, falando sobre os ensinamentos dele, lá ele estará. Então, quando nós fazemos o culto evangelho no lar, ou a sós, ou com um grupo familiar, nós estamos trazendo Jesus para o nosso lar. Vejam só que grandeza, que importância. Nós trazemos Jesus para nós, para perto de nós. E é tão importante trazê-lo, ajudar a que entendamos pelos seus ensinamentos a nossa missão aqui. Qual é a nossa missão? Somos todos missionários na encarnação. A nossa maior missão é essa reforma íntima. É nos melhorarmos, é praticarmos a caridade, aprendermos a amar, para evoluir, para progredir. Quando nós fazemos o culto ao Evangelho no lar, nós estamos praticando a caridade. De que maneira? Os espíritos que amparam o culto, eles trazem irmãos desencarnados para estudar conosco. E aí, nessa casa onde se pratica o culto e a caridade, é poder dar a esses irmãos a oportunidade de estudar. Nessa casa acende uma luz, indicando que ali é um lar evangelizado. Então, vamos citar um exemplo material. Nós temos uma casa, nós botamos grade, alarme, câmeras, muro com cerca elétrica em cima do muro. Estamos 100% seguros de que o ladrão não vai entrar? Não, não estamos. Se ele quiser entrar, ele entra. Ele coloca alguma coisa sobre essa tela eletrificada para dar um curto-circuito, para protegê-lo do choque. Ele espera alguém entrar e entra junto, mas vai dar trabalho. Ele vai precisar planejar, vai precisar trazer material, vai ter que observar. O meu vizinho coloca nada, nem grade, nem alarme, nada, nada, nada. O ladrão vai buscar facilidade, vai entrar na casa do vizinho. Muito bem. Quando nós fazemos o culto no lar, essa luz que se acende mostrando que o lar é evangelizado, os espíritos a veem. E aí eles param, porque tem guardiões nessa casa para não deixar espíritos inferiores entrarem. E eles param, porque se eles tentarem entrar, eles vão receber um choque energético. A nossa casa está protegida. O choque da cerca elétrica do muro, ele consegue provocar um curto, ele consegue neutralizar de alguma forma, com algum equipamento. O choque
o choque energético da espiritualidade que nos protege, nos ampara, quando nós fazemos o culto no lar, ele não consegue evitar. Não é tão fácil assim. Ele só entra se for permitida a entrada dele. E nós estamos protegidos. E esses espíritos, que é a falange do culto no lar, eles chegam no nosso lar um bom tempo antes de nós começarmos o estudo e fazem uma limpeza fluídica. Lembra que eu falei das energias negativas, que atraem miasmas, que formam miasmas na nossa casa? Esses espíritos fazem uma limpeza fluídica do nosso lar. E receber a visita de espíritos com luz é tão bom, né? Ter uma limpeza fluídica da nossa casa. A faxina material nós fazemos, mas essa faxina das emoções nós não somos capazes de fazer, mas eles fazem para nós. Eles limpam a nossa casa, tornando um ambiente melhor, para que possamos, durante o culto, através da vibração da prece, do estudo, do aprendizado, energizarmos a nossa casa e a nós, vibrando numa faixa mais alta. Então, atraindo irmãos para ficarem ao nosso lado, irmãos com uma vibração boa, uma vibração que nos ajuda, que nos ampara. Os espíritos enviam para nós mensagens falando sobre a importância do culto no lar. Não sou eu, Marta, que está tentando convencer ninguém a fazer o culto no lar, que é importante. Eu também não fazia antes de me tornar espírita. Mas são os espíritos de luz que nos enviam mensagem. Vou ler para vocês algumas delas, para vocês sentirem a importância do culto. André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos diz que quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Por isso, quando abrimos a nossa casa e o nosso coração para o Evangelho, estamos acendendo a luz no lar e fazendo com que as trevas batam em retirada. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E as entidades das sombras, era sobre isso que eu estava falando, experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Esta reunião, além de uma oportunidade de confraternização, estudo e reflexão, cria ainda mais uma oportunidade de ação para os amigos espirituais que assistem ao núcleo familiar para, com ambiente propício, atuarem de maneira mais direta. Como é importante, né? O culto no lar. Temos Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, falando sobre essa importância. Então, eu comentei no início que o estudo do Evangelho ele deve ser feito num dia e numa hora da semana. Aqueles que não fazem devem se programar e estar atento que pode acontecer problemas para o dia marcado. O que eu chamo de problema? Aconteceu comigo e com muitas pessoas que nós conversamos. Nós já vimos até agora que o culto ao Evangelho no lar nos traz proteção, nos traz luz, né? Nos ajuda com conhecimento para a nossa reforma íntima, ele é tão importante. Será que nossos desafetos querem ter a porta trancada para eles entrarem, para agirem sobre nós? Eles querem que nós melhoremos? Não. Então, muitas vezes, quando nós começamos a praticar o culto no lar, acontece algum problema dentro de casa, algum aborrecimento. Nós não devemos ceder. Nós devemos insistir e fazer o culto.
Ah, é uma visita que chega, ou intuída por alguém para chegar, ou simplesmente chega uma visita naquela hora. O que eu vou fazer? Ah, eu não vou fazer o culto, vou receber a visita? Não. Se a visita for espírita ou simpatizante do espiritismo, eu vou falar para ela que eu estou praticando o culto evangelho no lar, que ela sente conosco, né? Para estudar conosco. Se alguém que não professa o espiritismo, que não acredita, que se sente incomodada, vamos convidá-la. Olha, nós costumamos fazer a esta hora, este dia da semana, meia hora de estudo do Evangelho de Jesus. Não entra em detalhe, tem que a falange, que traz irmãos para estudarem conosco, nada. Nós vamos estudar por meia hora o Evangelho de Jesus. Vocês poderiam nos acompanhar ou se sentir à vontade para nos esperar só meia horinha ali no sofá, para nós não deixarmos de fazer esse estudo que é tão importante? Porque vamos pensar o seguinte, eu não comentei que a falange traz irmãos para estudar conosco? Eles não chegam mais cedo? Eles são pontuais. Nós não devemos atrasar nem o início nem o fim do nosso evangelho. Eles são pontuais. Os espíritos que cuidam de nós durante o evangelho, eles não estão a nosso serviço, eles têm outras tarefas. Eles têm horários a cumprir. Nós, quando desencarnamos, não vamos deitar em berço esplêndido e ficar dormindo, descansando, não. Nós temos que trabalhar. E a falange trabalha bastante, porque aqui na Terra somos muitos imperfeitos encarnados, precisando da ajuda deles. Como que eu vou simplesmente deixá-los perder a viagem? É a mesma coisa que bater uma visita de uma amiga na nossa porta lá. Ah, eu vim te visitar, tá? Não, agora não estou com vontade, não. Tá, volta outro dia, outra hora. Nós fazemos isso? Nós convidamos alguém para tomar um café conosco e saímos de casa sem deixamos a pessoa perder a viagem? Quando nos atrasamos por algum compromisso, nós não telefonamos e avisamos, olha, desculpa, houve um imprevisto. Mas ainda temos que fazer com os nossos irmãos. É o respeito a eles que vem cuidar de nós e da nossa família, que vem nos ajudar. Então, quando nós precisarmos receber uma visita, acontecer algum problema, qualquer coisa, não devemos simplesmente cancelar naquele momento o culto ao Evangelho. Nós devemos fazê-lo. Então, vamos escolher um dia, uma hora adequada. E vamos meia hora. Gente, meia hora por semana. Tão pouco, né? Então, nós vamos começar esse estudo. Vamos preparar nossa casa. Quando a gente recebe visita, a gente não arruma a sala? Ou o quarto, ou o local que a gente vai recebê-los? Vamos arrumar a mesa, colocar os livros sobre a mesa, vamos colocar um copo ou uma jarra com água, porque os irmãos vão magnetizá-la. Aqui em casa a gente bota uma jarra, né? E vamos consumindo durante a semana. E vamos nos preparar para recebê-los. Podemos colocar uma música ambiente baixinha, uma música tranquila, para poder harmonizar o ambiente. Quem faz a reunião sozinha, porque mora sozinho, ou porque ninguém mais quer acompanhá-lo, o roteiro é o mesmo, tá? Vamos começar a sentar, nos harmonizar, tranquilos, e vamos começar o estudo. Mas, Marta, olha só, eu fiz o evangelho em tal dia, mas surgiu um emprego, surgiu um estudo, surgiu alguma coisa, eu não vou poder continuar fazendo aquele dia, naquela hora. Não tem problema. Aqui em casa nós já mudamos 4 vezes nesses anos que nós fazemos o culto evangelho. Hoje fazemos toda sexta-feira às 19h30. Então, digamos que surja uma atividade para mim que eu não possa mais fazer sexta-feira às 19h30. Depois da manhã, durante o culto, eu vou falar com os irmãos. Meus irmãos, está acontecendo isso e isso, eu não poderei mais fazer o culto sexta-feira às 19h30 como eu estou fazendo. Então, peço a vocês que passem a vir
na quarta, na terça, no domingo, de manhã, de tarde, de noite, o horário e o dia mais adequado para a família, para quem vai participar do culto. Boa. Você comunicou. Dentro dos imprevistos que eu falei que pode acontecer, é um atraso. Por exemplo, já aconteceu comigo, acredito que a maioria das pessoas. Eu fui ao médico em Niterói, a consulta era 2, atrasou, voltamos, pegamos um engarrafamento horrível. Quando eu vi a hora, eu falei com meu marido, Alfredo, nós não vamos conseguir chegar em tempo do culto, né? Não. Deixei para lá? Não. Nós pedimos ao nosso anjo de guarda que seja nosso intermediário com a falange do culto, que peça desculpas que não foi do nosso desejo, é um imprevisto, nós não vamos conseguir chegar. Vamos fazer, então, o culto 1 hora ou 2 horas depois, ou no dia seguinte, que pedimos a gentileza da presença deles. Acabou. Nós mostramos respeito a eles. Eles se desprendem de vir nos ajudar. E o mínimo que nós podemos fazer é esse respeito. Então, nós avisamos, fazemos a nossa prece e a desculpa. Quem deve participar? Quem pode participar? Quem quiser. E quando tivermos criança, elas devem participar. Que cabe aos pais, aos educadores, evangelizar seus filhos. Quando eles crescerem, não quiserem continuar, é o livre-arbítrio deles. Mas cabe a nós evangelizá-los. Então, as crianças podem e devem participar do culto. Ah, mas o evangelho tem uma linguagem muito rebuscada para eles. Como é que podemos estimulá-los? Vamos estimulá-los a participar. Gente, tem muito livro para criança. Tem o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para criança, para adolescentes, para jovens. Tem vários autores, Meimei. E agora temos também a Turma da Mônica. Nós compramos para a Luísa, a nossa neta, que mora conosco, 2 livros da Turma da Mônica maravilhosos, que é o Jesus no Lar e Princípios e Valores. A nossa leitura inicial é feita primeiro por ela, com um desses 2 livros, ela escolhe qual que ela quer ler um texto, depois fazemos a nossa leitura inicial, fazemos a prece, ela lê um texto do outro livro, e assim fica estimulado. Tem um livro dos Espíritos, com desenhos para pintar, com perguntas e respostas para a criança dar, muito interessante. O livro Jesus no Lar, Alvorada Cristã, o Evangelho da Meninada. Então, tem várias formas de tornar o culto atrativo para a criança. Se você for estudar só o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como atrair a criança de acordo com a idade dela, né? A Meimei tem um Evangelho de 8 a 80 anos, né? Excelente para os jovens, muito bom mesmo. Então, nós vamos preparar os livros. Arrumamos a mesa, como eu falei, colocamos os livros, fazemos uma leitura inicial e uma prece inicial, como fizemos no estudo de hoje, no início. Quem tem criança, é só uma sugestão, o que eu falei que a gente faz aqui em casa, né? A criança lê uma página do livro dela, nós lemos do nosso, fazemos a prece e vamos para o estudo do Evangelho. É importante que comentemos, porque é um estudo, não é uma leitura. Então, a gente lê trecho, comenta, cada um diz o que entendeu, se teve dúvida, pergunta. Perguntamos a Luísa, o que você entendeu, querida, disso? Ficamos sempre surpresos com a capacidade de entendimento de uma criança de 10 anos. Nós vamos sempre nos surpreender com essa geração que está aí. Ela já está vindo bem evoluída, tá? E aí nós vamos levando essa meia hora do estudo. Aqueles que fazem o estudo do Evangelho sozinho, a espiritualidade que está estudando conosco não tem a capacidade de ler o nosso pensamento, eles não podem e nem têm condições para isso. Então, quem está sozinho também leia em voz alta o Evangelho, o Livro dos Espíritos, quiser também ler um trechinho, é bom. A leitura inicial, tudo que for lido
leia em voz alta e explique como se você estivesse explicando a alguém aquela mensagem, aquilo que foi entendido, para que aqueles que estão nos acompanhando possam entender, possam estudar conosco. Isso é muito importante. Acabada a leitura, nós fazemos uma prece final e vamos tomar nossa aguinha magnetizada e agradecer a presença dos irmãos que estão ali. É importante, durante o culto, que evitemos comparações críticas. Tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Olha o que Jesus está falando aqui. Você não age assim. Olha o que os espíritos de luz estão fazendo assim. Olha a mensagem. Acabou o clima, acabou a harmonia, acabou a paz que nós buscamos durante o culto e acabamos acendendo um ambiente de discórdia. O culto não é momento de criticar, de contar problemas individuais, criar polêmicas, acusações, desviar o assunto escolhido para as reflexões. O culto é um momento muito importante que devemos manter um clima de harmonia. E procurar, quando acabar o culto, manter dentro de casa, que isso vai nos ajudar a ter uma semana tranquila, né? Uma semana de paz. E é tão importante isso, tão importante, que nós distribuamos aquilo que recebemos, essa paz, essa energia que nós recebemos da espiritualidade, para que permaneça no nosso lar, que procuremos ao máximo mantê-la. Quem quiser o roteiro do culto evangelho, alguma dica a mais, manda uma mensagem pelo Facebook que nós responderemos. Eu gostaria de ler mais 2 textos pequenos. Richard Simonetti, no livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, tem um capítulo reservado ao lar. E ele diz que o culto do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar onde todos conversam, trocam ideias, falam dos seus problemas, comentam as suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus para o estreitamento das ligações afetivas, transforma o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. E temos Joana de Ângeles, para finalizar, que no livro SOS Família, no capítulo 10, ela nos diz: no lar, se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Que ensinamento importante que eles nos dão. Então, que nós sejamos capazes de melhorar cada vez mais o nosso estudo do Evangelho, entendendo. E sabe quando a gente descobre quanto já aprendeu? Você pode estudar o Evangelho abrindo páginas aleatoriamente, ou pode começar da primeira página até a última. Quando chega na última, você volta para a primeira. E você vai ter a surpresa de descobrir que aquele Evangelho é outro. É o mesmo livro. Só que você, durante esse estudo todo, entendeu tantas coisas, melhorou tantas coisas, que você, quando lê de novo, você consegue apreender informações que você não tinha capacidade de enxergar, de entender, de assimilar na primeira leitura. Então, é essencial, é muito importante que estudemos. Não é só ler,
é estudar mesmo, meus irmãos. E aí, nós nem sei quantas vezes nós já recomeçamos o Evangelho, e cada vez, eu digo a vocês, é um livro novo. Cada vez aprendemos mais, cada vez entendemos mais. Gratidão a todos vocês pela oportunidade de trocar ideias, de passar aquilo que eu sei de importante sobre a prece, sobre o culto para vocês. E vamos agora elevar nosso pensamento para o alto. Vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos que nos trouxe, por ter vindo aqui na Terra, por ter reencarnado, por amor à humanidade, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, para nos mostrar o que nós precisamos fazer para nos tornar, de fato, homens de bem, para sabermos a diferença, como ele nos ensinou, entre a porta estreita e a porta larga, e entrar pela porta estreita, que é do ensinamento, que é da reforma, que é das mudanças, não a porta larga das facilidades do mundo. Gratidão a Jesus, muita gratidão por tudo que ele nos deu. Gratidão, acima de tudo, a Deus por ter permitido a presença de Jesus entre nós, por ter nos permitido a presença de tantos irmãos que continuam nos trazendo as mensagens que nós ainda precisamos ler, ouvir e estudar para nos ajudar na nossa jornada, para nos ajudar no nosso caminho. Pedimos, Pai, por todos aqueles que neste momento estão em dor e sofrimento, em lares desfeitos, com doenças no corpo físico, emocional, no psíquico, por todos aqueles que estão na rua, sem lar, sem alimento, pelos idosos, pelas crianças abandonados em sofrimento, por aqueles que estão nos presídios, nos hospitais. Que quando houver dor e sofrimento, Pai, que eles possam sentir a Tua luz, o Teu amor envolvendo-os para que se sintam fortes para prosseguir. Pedimos também, Pai, por nós. Nos protege, nos ampara a todos nós, nossos afetos, nossos desafetos. E que permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, irmãos, por permanecerem conosco e que Jesus os ampare, os proteja sempre. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo Messenger, né? Ou na página do Facebook, nos comentários, que nós poderemos, então, enviar o roteiro para aqueles que não conhecem e esclarecer qualquer coisa que precisem. Muito obrigado e até a próxima.